Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar um documento histórico bem interessante. É um processo judicial antigo, lá de 1877, da Vila do Pará, que hoje é Pará de Minas, aqui em Minas Gerais. Exato. E o caso é o pedido de liberdade de uma mulher escravizada chamada Margarida. Isso, a nossa fonte aqui são os autos desse processo mesmo, os documentos guardados, e a ideia é entender como a Margarida usou justiça, né? Sim, como ela buscou liberdade, que argumentos ela usou e o que esses papéis contam pra gente sobre ela e sobre a época. É isso aí. Então, bora lá desvendar essa história. Olha, tudo começa com a petição da Margarida. Ela é identificada como crioula. Um termo comum na época, né? Para pessoas negras nascidas no Brasil. Sim, e ela era escravizada por um casal, Francisco Nunes da Costa Sobrinho e a esposa, Dona Maria Francisca de Oliveira. Certo. E o argumento principal dela, pelo que está no documento, é que a senhora, por ciúmes do marido, fez o Francisco expulsar a Margarida de casa. E isso já fazia um tempo, né? Já, coisa de uns 5 anos antes dela entrar com o processo. Nossa, 5 anos. Pois é. E desde que foi expulsa, a Margarida vivia meio que por conta própria, sabe? O documento usa a expressão sobre si. Uhum. Separada dos senhores. Exato. E vivia de forma pacífica, e todo mundo ali na região, no Arraial de Cajuru, via ela como se fosse livre. O termo que usam é como forra. Que interessante essa expressão, como forra. Mostra um reconhecimento social dessa autonomia dela, né? Sim, mas aí a coisa complicou. Os antigos senhores resolveram tentar vender ela Ah, aí que tá o estopim. para um outro homem, chamado Manuel Batista de Faria Leite. Entendi. Então essa liberdade de fato que ela tinha estava ameaçada. Exatamente. E foi aí que ela decidiu ir para a justiça. Ela fez um pedido para o juiz municipal, o doutor José Ferreira Brant. Pedindo o quê, exatamente? Ela pediu duas coisas principais. Primeiro, para nomearem um curador, que seria tipo um representante legal para ela no processo, já que ela era escravizada, né? Sim, não tinha capacidade jurídica plena para agir sozinha em juízo. E a segunda coisa? Pediu para ser colocada sob a guarda de uma outra pessoa, um depositário, enquanto o processo rolava. E disse que ia provar tudo o que estava alegando. E o sistema judicial demorou para responder? Que nada, isso que é impressionante. No mesmo dia da petição, 27 de abril de 1877, o juiz Brant já tomou providências. No mesmo dia? Uau! Sim, ele nomeou o curador na hora, um tal de solicitador José da Costa Guimarães Sobrinho. Um solicitador era um tipo de advogado prático da época, atuava em algumas causas. Isso. E o juiz já marcou a audiência para Margarida provar o que disse para o dia 5 de maio. E mandou citar o senhor dela, o Francisco Nunes. Bem rápido mesmo. O processo seguiu os trâmites direitinho, então. Parece que sim. O curador prestou juramento no mesmo dia 27. O escrivão, Antônio Júlio Teixeira de Faria, cuidou das intimações e mandou entregar a citação para o Francisco. E ele foi encontrado, recebeu a citação. Foi sim. Tem um registro que ele confirmou o recebimento no dia 1º de maio. Certo. Então estava tudo pronto para a audiência do dia 5 de maio, onde a Margarida ia apresentar as provas dela. Exatamente. Mas aí, olha que reviravolta. Chegou o dia 5 de maio e o curador da Margarida apresentou uma nova petição. E o que dizia essa petição? Dizia que o senhor da Margarida, o Francisco Nunes, tinha comparecido lá no cartório por conta própria e... Tinha dado a liberdade para ela. O quê? Assim, antes da audiência? Sim. E o curador juntou a carta de liberdade à alforria no processo. Puxa vida, que documento deve ser essa carta, hein? É um documento forte, datado do mesmo dia, 5 de maio de 1877. Nela, o Francisco Nunes declara que, de livre vontade, dava liberdade para Margarida, crioula, com os 47 anos na época. E tinha alguma condição, alguma obrigação? Nenhuma. A carta é bem clara, sem cláusula ou condição. Diz que ela ficava livre de hoje para sempre e mais, para gozar da liberdade como se fosse de ventre livre. Ah, essa expressão é chave. Como se fora de ventre livre. Isso era para garantir a liberdade mais plena possível, né? Sem as amarras que às vezes vinham com a alforria. Exato. E ainda dizia que ninguém nunca mais podia chamar ela de escrava. A carta está assinada por ele, 2 testemunhas, e tem até o reconhecimento de firma do escrivão. Impressionante.
Isso mostra muito sobre a agência da Margarida, né? Ela não ficou esperando. É verdade. Ela foi lá, usou o sistema legal que existia, mesmo com todas as limitações. E o argumento dela foi forte. 5 anos vivendo por conta própria. Parece que a simples ameaça do processo funcionou, então. Tudo indica que sim. A perspectiva de ter que ir a uma audiência, talvez ter que se explicar, parece que fez o Francisco Nunes agir rápido e conceder a alforria formalmente, antes mesmo de precisar ouvir as testemunhas da Margarida. Então a saída à justiça foi mais que um pedido, foi uma pressão que deu certo. Exatamente. Mostra que, mesmo num sistema tão desigual, existiam algumas brechas, algumas estratégias que as pessoas escravizadas podiam usar. E a linguagem da carta, como você disse, sem cláusula ou condição, como se fora de ventre livre, reforça essa conquista de uma liberdade mais segura. É o retrato complexo desse Brasil escravista, né? Já ali pertinho da Lei Áurea, pouco mais de uma década antes. Sem dúvida. Então, resumindo a história. Temos uma mulher escravizada, a Margarida, que se baseia numa separação de fato de 5 anos para pedir liberdade na justiça. Aciona o sistema. E antes mesmo da audiência para provar o caso dela, o senhor vai lá e dá a carta de alforria incondicional. É isso. O que nos leva a pensar, né? No que, por exemplo? Bom, se a gente lembra do motivo que a Margarida alegou para ter sido expulsa lá atrás, o ciúme da senhora, e vê essa rapidez toda do senhor em dar a liberdade quando o processo começa, que outras coisas podem estar por trás disso, né? Que dinâmicas que não estão escritas nos documentos. É verdade. Será que tinha alguma negociação ali por baixo dos panos? Ou alguma relação mais complexa entre eles que a gente não sabe? Exatamente. O que essa história específica pode sugerir sobre as relações de poder, talvez afeto, conflito dentro da própria fazenda ou da casa. Coisas que acabaram levando a essa liberdade, mas que o papel oficial não conta tudo. Fique essa reflexão, então, as camadas ocultas por trás dos documentos formais, né? O que realmente aconteceu ali na vida dessas pessoas. Exato. Uma história fascinante que um simples processo judicial pode revelar.